Olá pessoal, dando sequência então ao que a gente aprendeu na primeira webconf do módulo 2. Estou gravando aqui então a primeira videoaula, né, do módulo 2 para dar sequência aos conhecimentos. Se vocês fizeram então a atividade proposta, né, inicial na terça-feira, vocês chegaram nesse resultado aqui, claro, cada um está usando aí a sua simbologia, né? Mas nós temos aqui todas as bases que eu pedi para vocês recortarem, estão aqui recortadas no meu computador. Para o exercício dessa videoaula, eu peço que no primeiro momento vocês fiquem ligados apenas, tá? As curvas de nível, os pontos cotados e os limites municipais vizinhos e de Porto Alegre. Podemos desligar todo o resto, né? E a gente vai trabalhar apenas com informações do relevo, né? Então, nós temos aqui as curvas de nível, né? De 20 em 20 metros da cartografia do Exército e os pontos cotados. Essas duas bases aqui, o ideal é que já estejam recortadas, né? Para o procedimento ser mais rápido, ok? Lembrando que isso aqui faz parte daquela cartografia 1 para 50 mil do LabGel, está lá disponível para baixar e é uma das bases que eu pedi para vocês recortarem. Então, nessa videoaula, eu vou ensinar vocês procedimentos de interpolação, né, e de extração de atributos variáveis do terreno, ok? Para iniciar, então, esse processamento de curvas de nível e pontos cotados, né, para gerar um modelo digital de elevação, o caminho que a gente executa aqui dentro do QGIS é o seguinte. Clica aqui nesse ícone de caixa de ferramentas, que pode ser acessado por aqui, né? Ou, deixa eu ver, aqui ó, em processar caixa de ferramentas. Então você clica em caixa de ferramentas, e uma das ferramentas disponíveis dentro do QGIS são ferramentas de interpolação de dados. O que a gente vai fazer? Nós vamos interpolar os valores altimétricos dos pontos cotados e das curvas de nível, visando gerar um modelo digital de elevação que nada mais é do que uma imagem onde cada pixel tem um valor de altitude. O melhor interpolador que tem aqui disponível dentro do QGIS é esse interpolador TIM, né, que faz a interpolação por triangulação e gera um raster, né, uma imagem onde você estipula o tamanho do pixel, certo? Então, clique em interpolação TIM. Vai abrir essa tela, né, interpolação TIM. Você escolhe então aqui camada vetorial. Vamos começar então botando as curvas de nível. E ele pergunta qual é o atributo de interpolação. Só tem um atributo numérico aqui nos nossos dados, que é o atributo código. Embora esteja escrito código, esse é o atributo que revela a altitude de cada curva de nível. Então, o gabarito, né, seria curva de nível, código, e clica no sinal de mais para adicionar esse atributo. Então, tá ali, ó, camada vetorial curva, atributo código, e tipo pode deixar tipo ponto. Ele vai usar cada vértice da linha como um ponto de altitude, né? E a altitude referente ao código da curva de nível. Ok, agora a gente seleciona aqui de novo em camada vetorial os pontos cotados. Pontos cotados, underline, rec. Atributo de interpolação é o código também. E clicamos no sinal de mais. Perceba que agora ele mostra aqui que temos duas camadas vetoriais carregadas para interpolação, curva de nível e pontos cotados. O atributo em ambos é o atributo código, que tem o valor de altitude, e ambos a gente vai colocar como tipo ponto. Aí ele pergunta o método de interpolação. Aqui no exemplo do tutorial a gente vai usar apenas o método linear, não precisa alterar aqui. E em extensão do processamento, né, a gente tem que dizer para qual área a gente quer que ele processe esses dados, né? Neste caso aqui, a gente já pode processar para o município de Porto Alegre. Então, a gente
clica aqui nos 3 pontinhos, usar extensão da camada. E aí a gente diz que quer processar apenas para o limite do município de Porto Alegre. Procura aqui limite municipal Porto Alegre e OK. A última coisa que a gente tem que, as duas últimas coisas que a gente tem que configurar são, né, o tamanho do pixel, que aqui ele está sugerindo 0,1 metros, mas isso é muito, né, é uma resolução muito alta para a origem dos dados. Lembrando que a gente tem aí curvas de 20 em 20 metros de equidistância vertical. O ideal para uma base 1/50.000, que é a origem dos dados, seria um tamanho de pixel em torno de 30 metros. Mais do que isso é exagero, né? A gente está gerando muito mais informações do que realmente a gente tem disponível de entrada, né? Talvez 25 metros, né? Mas eu vou botar aqui 30 metros, tamanho do pixel, né? Quando você mexe no tamanho do pixel X, do eixo X, ele já automaticamente mexe o eixo Y. E automaticamente já altera o número de linhas desse raster e o número de colunas desse raster. Não precisa mexer aqui em cima, é só botar 30 aqui, que ele já altera os outros 3. Por fim, você decide se vai salvar esse resultado no temporário do computador, mas não, né? Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e vamos salvar essa saída, né? Salvar no arquivo. Aí você escolhe a sua pasta, eu vou salvar em tutoriais aqui, né? Eu tenho, e vou salvar em tutorial 2, sendo que o tutorial 1 é aquele que eu fiz na webconf, né? Então eu vou salvar em tutorial 2. E vou dar como nome de saída, né, MDE, de modelo digital de elevação. Certo? Então vou chamar de MDE, que é a abreviação aí, né, a sigla que a gente costuma utilizar aqui no geoprocessamento para modelos digitais de elevação em formato raster, né? Então coloca salvar. Então ficou ali, ó, o caminho correto e mde.tif. E é isso, gente. Apertar executar para o processamento ocorrer, né, o processamento da interpolação. Aguarda alguns segundos. E está finalizado o processo. Vamos ver o resultado na tela, então. Tá aí, gente. Ele gerou um raster, né? Isso aqui é uma imagem, vou dar um zoom. Ele coloriu aí aleatoriamente em tons de preto e branco. Mas isso aqui é um raster, então, onde em qualquer lugar que eu clicar desse raster, ele vai me dar o valor altimétrico. Tá ali, ó, 160 metros, 139 metros, 80 metros acima do nível do mar, 40 metros acima do nível do mar e assim sucessivamente. Ele vai te dar a altitude de qualquer lugar dentro do município de Porto Alegre. Vou dar um aproximar para a camada MDE. Perceba que ele calculou pela extensão do município de Porto Alegre. Então, ele calculou também para algumas áreas vizinhas de Porto Alegre, que fazem parte da extensão máxima do município, nos eixos norte, sul, oeste e leste, certo? A gente pode, então, agora fazer o recorte disso, né? Recortar esse dado, que é o que a gente vai fazer agora. Pois bem, pessoal, então deixa eu parar de coletar informações aqui. Vamos então agora fazer o recorte desse MDE exatamente pelo limite de Porto Alegre, tá? Exatamente pelo limite municipal de Porto Alegre, antes de mexer na cor e tudo mais. Então vamos lá, o recorte de um raster fica aqui, ó, raster, extrair raster pela camada de máscara. Então é aqui que a gente vai para fazer então o recorte exatamente pelo limite de Porto Alegre. Então, como entrada a gente usa o MDE, não precisa nem mexer aqui, ele já está me dando, né? Como camada máscara a gente usa o limite municipal de Porto Alegre. Certo? Valores sem dados não precisa mexer aqui em nada, né? E a gente pode desmarcar essa caixinha aqui, ó, igualar a extensão, pode desmarcar isso aqui, não é necessário marcar essa caixinha, né? Pois bem,
Não precisa mexer em mais nada, né? A não ser, vamos ver aqui, o nome de saída, né? Aqui é o que você define, então, o caminho e o nome de saída do arquivo. Então, aqui vamos clicar nos 3 pontinhos, salvar no arquivo, e eu vou salvar na mesma pasta, tutorial 2, só que eu vou botar MDE REC, né? Botar um REC no final, indicando que esse MDE já está recortado para o município de Porto Alegre. E vou apertar executar. Close. Vamos ver o resultado aqui então. Agora sim, ó, gente, eu desliguei o MDE antigo, vou até remover já o MDE antigo e fiquei apenas com esse MDE novo, né, MDE REC, que agora sim, ó, gente, é um raster, uma imagem que está recortada exatamente nos limites municipais de Porto Alegre. Eu vou colocar ele abaixo das curvas de nível para a gente enxergar as curvas de nível em cima, né? Então perceba que onde tinha curvas de nível, né, e indicava que existiam morros, né, elevações, ele de fato coloriu aí com valores maiores de altitude, por isso está dando essa coloração branca. O padrão, né, o padrão aqui do QGIS é ele usar essa coloração que vai do preto, da altitude mínima, que no caso aqui deu 3 metros, até a altitude máxima, né, o entorno lá da altitude máxima, que é na faixa dos 300 metros. Aqui, na verdade, ele está dando como 286 o branco, mas não necessariamente o 286 é o valor máximo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que tem como descobrir exatamente qual é o valor máximo. Na verdade, isso aqui é um ajuste de histograma, né, que o software faz. Ele está indicando para não ficar muito pouco pixel branco, ele botou o branco como 286, mas existem valores maiores do que esse aqui. Tá certo, gente? Pois bem, então, o que a gente já fez nesse vídeo tutorial? Interpolamos e recortamos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, tá, de ajuste de cores, para a gente enxergar esse MDE, enfim, com uma paleta de cores mais apropriada para altitudes, né? Ou pelo menos a paleta de cores que é mais utilizada, né, para as altitudes do terreno. Então eu vou dar 2 cliques aqui em MDE REC. Vamos em simbologia, e se você quiser fazer um ajuste de cores mais, enfim, né, mais próximo do que a gente costuma utilizar para altitudes, você pode mexer aqui em tipo de renderização, muda para banda simples falsa cor, certo? O que mais? Né? Dá para mexer aqui, ó, no gradiente de cores. Aqui no gradiente de cores dá para fazer um gradiente, enfim, né, um gradiente diferente. Então você pode, por exemplo, dar 2 cliques aqui nessa primeira setinha e indicar qual vai ser a cor para os valores baixos de altitude. Né? Então vou dar 2 cliques. Opa, acho que o 2 cliques não está funcionando aqui. Vamos ver se eu consigo editar de outro jeito. Eu acho que é aqui, ó, gente. Vamos... Aqui, ó. É um clique só, tá, gente? Eu estava falando 2 cliques. Dá um clique só, tá? E edita aqui embaixo a cor. Então, para os valores baixos, tá? Eu vou usar um tom de verde clarinho, tá? Para os valores mais baixos. Aqui eu vou botar, por exemplo, um amarelo, né? O amarelo é bastante utilizado para quando vai subindo a altitude, né? Sai do verde e vai em direção ao amarelo. Aqui, por exemplo, eu posso usar um vermelho, talvez. Vamos ver. Vamos botar um laranja e um vermelho, alguma coisa do tipo. Aqui eu acho que eu editei errado. Aqui é amarelo. É que aqui tem 2. Eu multipliquei. Vou remover um deles. Para remover é só clicar no delete, tá? Então agora sim, ó, aqui eu vou botar o amarelo. Aqui eu vou botar um vermelho. Pô, você pode mexer, né? Aqui. Então valores intermediários vão ficar em tons de vermelho.
Aqui eu vou botar, por exemplo, pode ser aí um puxado aí para um cinza, algo em torno de um cinza, aí se usa às vezes. E aqui no valor mais alto a gente pode botar, por exemplo, um branco, né? Que às vezes é usado aí para representar os picos, né? As áreas mais altas. Ó, então pode ser uma paleta assim, talvez puxar o cinza um pouco mais para cá, botar mais um aqui, né? Botar tipo um marrom aqui. Ó, fazer uma paleta tipo assim. Gente, vocês estão aí na casa de vocês, não precisa fazer igual a minha paleta, tá? Eu tô dando aqui um exemplo de paleta que sai do verde, passa pelo amarelo, laranja, vermelho, chega num marrom e depois migra para um cinza e para um branco, tá? Isso aqui é uma paleta típica de representação do relevo, mas enfim, tá, gente? Usem a paleta que vocês quiserem. Não quer ajustar essa paleta aqui, tá? Eu ajustei a minha, vou apertar OK, tá? Ah, professor, eu não quero usar essa paleta, né? Bom, tem paletas prontas aqui, ó. Se você clicar aqui na setinha, já tem algumas paletas prontas, tá? Que eu, particularmente para relevo, eu não gosto de nenhuma delas. Então, por isso que eu criei a minha paleta aqui, o meu gradiente de cores. Aí, o que você faz, tá, gente? Você pode definir aqui intervalos iguais e indicar quantas classes você quer. Eu vou indicar aqui 10 classes. Né? E aí você pode apertar, então, OK. E o resultado está na tela, então, essa aqui é uma representação típica do relevo, então, né, das altitudes, saindo do verde, passando pelo amarelo, laranja, vermelho, marrom, chegando no cinza e no branco, que indica, então, as áreas mais altas de Porto Alegre. Né? Vou ligar as curvas de nível em cima, vou dar um zoom para vocês verem, né, com mais detalhe. Olha que interessante, então, aqui, por exemplo, é o Morro Santana, né, que é o morro mais alto de Porto Alegre, que fica ali na divisa entre Porto Alegre e Viamão, ok? O campus do Vale da URGS fica aqui, né, ao lado, né, do Morro Santana. Certo, gente? Bom, então o que eu mostrei nesse vídeo tutorial? Interpolação, recorte e ajuste da simbologia. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou interromper esse vídeo e eu vou dar sequência a essa videoaula, né? Num segundo vídeo, onde eu vou ensinar como extrair estatísticas de altitude, como extrair declividades, certo? E perfis topográficos, ok? Então essa videoaula tem sequência num próximo vídeo. Eu me despeço por aqui. Obrigado